Ali está a instituição espírita como sendo o núcleo de socorro no campo de batalha. Então, muitas vezes, instalam-se nessa fase das manifestações obsessivas os conflitos no lar, as prevenções, as lutas domésticas, as separações dolorosas entre parceiros inubentes, entre filhos e pais, entre amigos. Necessário vigiar, usar de prudência, não tomar decisões apressadas quando não se encontra emocionalmente bem, seja por fatores psicológicos, seja por fatores espirituais. E se por acaso o problema apresentar-se mais grave, recorrer à ajuda dos passes. Toda instituição espírita tem a sua terapêutica socorrista, através de passes magnéticos e passes fluídicos. Tem as reuniões de esclarecimento espiritual, de desobsessão. Conversar com o diretor dos trabalhos, pedir a ajuda dos benfeitores, para que os diretores das reuniões que o indivíduo não possa participar, interceda, a fim de que os nobres guias vão buscar as entidades perversas e tragam-nas para serem submetidas à terapia da orientação. As obsessões são muito cruéis, porque insidiosas, demoradas. Muitas vezes o indivíduo acredita-se livre da obsessão porque os sintomas momentaneamente desapareceram. A entidade perversa está de tocaia. É necessário ter muito cuidado, não abrir as defesas para não ser vítima de uma nova agressão. Muitos desses espíritos me dizem: quando o meu paciente, a minha vítima, ele deseja dizer, é levado a uma instituição espírita, eu agrido com mais ferocidade. Porque a pessoa chega ao seguinte raciocínio: vindo aqui eu piorei, então não venho mais. Então o espírito me dizia: diminui de intensidade, é preciso dizer, melhorei. E na primeira chance aposto-me dos seus recursos de raciocínio, de emoção, e domino-lhe a personalidade e a vida. É uma atitude cruel. Outras vezes mudam de metodologia. Quando a pessoa vai à instituição espírita e recebe ajuda, eles se afastam momentaneamente, o paciente sente-se muito bem e, claro, não retorna. Não retornando, está com os flancos desguarnecidos. E ao primeiro momento, uma contrariedade, uma enfermidade, um resfriado, um transtorno gástrico, um distúrbio gástrico. E a entidade acerca, se aproveita da fragilidade, da emoção, da mente ou do corpo e predomina no seu objetivo nefasto, tornando o processo muito mais difícil. Por isso que as recidivas na obsessão são muitas. Toda vez que alguém esteja num tratamento desobsessivo, permaneça com tranquilidade, sem pressa. Afinal, as doenças da alma não são curadas a passe de mágica. Só existe obsidiado porque há devedor. E só existe cobrador porque infeliz. Na sua condição de vítima, acredita que não há justiça divina e toma nas mãos a clava dessa justiça que se atribui o direito de manipulá-la. E mergulha num abismo muito pior. Há uma entidade que, na minha juventude, me dizia: eu vou matar-te. Eu respondi invariavelmente: primeiro, se Deus permitir. Segundo, matar-me não me anula em nada, porque você é desencarnado. Eu viverei. E se eu desencarnar como sua vítima, você não me alcançará nunca mais. Porque terei resgatado o meu débito e estarei numa posição melhor do que a sua, porque a vítima sempre é mais feliz do que o seu algoz, em qualquer campo de atividade. A vítima inspira compaixão, principalmente quando não dispõe de recursos para a defesa,
ou são ocorrências que se impõem dominadoras sobre a criatura. E lentamente, com muita paciência, anos a fio, consegui superar a injunção perturbadora. Quantas situações desagradáveis me foram criadas. Eu tinha oportunidade de ver o espírito zombando de mim, utilizando-se de amigos meus que me criticavam. Me criticavam na face, ou me criticavam pela ausência, deixando-me perceber. Recordo-me que ao visitar muitas vezes o venerando médio de Uberaba, uma personagem especial, que ali mantinha muita liberdade de ação, saudava-me jovialmente assim, e à medida que eu ia andando, desferia-me golpes ultrajantes, palavras obscenas, de maneira que eu ouvisse. Como eu sabia que se tratava de um obsidiado clássico, um epiléptico aturdido, sempre o envolvi em compaixão e nunca lhe sintonizei na faixa. Os meus inimigos, claro, utilizavam-se dele para tentarem afligir-me. Nunca lhe permiti a satisfação de saber que eu percebia. Nunca lhe facultei o júbilo de não o saudar. Tentou várias vezes demonstrar-me a sua animosidade, seu estado inamistoso, a sua antipatia. O problema era dele, não era meu. E eu sempre o tratei com urbanidade, até com carinho e respeito, admirando o seu devotamento, o seu trabalho, respeitando, porque todos somos dignos de respeito, de consideração. E as entidades não conseguiram bloquear meu caminho quanto desejavam, porque um atrito com esse cavalheiro iria redundar em dificuldades bem maiores, não para mim, porque cada qual tem a sua própria responsabilidade, mas para o trabalho que eu pretendia desenvolver. Mas não apenas eu, todos nós estamos nessas injunções. Quantas vezes o nosso chefe inamistoso gera situações muito graves em relação a nós, e nasce um sentimento de antipatia, de ódio, um sentimento de revide, produzindo sensações muito perturbadoras. Em quantas ocasiões nós nos encontramos vitimados por esses seres espirituais impiedosos. Necessário mantermos a nossa serenidade interior, orando a Deus, entregando-nos em caráter de totalidade, porque este é o objetivo essencial da nossa vida. Saúde é o estado ideal, doença é acidente de percurso. O nosso mestre é o protótipo da saúde integral. Nunca nos esqueçamos que Jesus é a luz do mundo, e aquele que anda na claridade não tropeça na escuridão. Nas grandes problemáticas da obsessão que tomam conta da Terra, somos mais ou menos obsidiados, por causa do intercâmbio que mantemos com o mundo espiritual. É um intercâmbio constante. Vivemos mergulhados nessa psicosfera. E é claro que somos vítimas das circunstâncias perturbadoras se o nosso nível emocional e espiritual não está à altura de superar a condição desagradável. O Espiritismo, por fim, chegou à Terra para proporcionar